A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na santa paz do Senhor. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma ministração que a gente teve, eu, minha esposa, minha família, hoje com o pastor Valério, que nos trouxe uma palavra abençoada, né, na igreja hoje de manhã. E eu não trouxe nada hoje de manhã porque a gente decidiu ir cedo para a igreja, né? A gente tem costume de ir à noite e hoje a gente foi de manhã. E eu quero aproveitar a palavra abençoada que foi ministrada pelo pastor e trazer para vocês com o meu entendimento e trazendo a mesma palavra para todos os irmãos. Amém, irmãos? Irmãos, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a fé e a oração. As duas coisas andam juntos, tá, irmãos? As duas coisas têm que estar junto, porque oração sem fé não tem resultado. E fé sem oração também não vai ter resultado nenhum. Precisamos dos dois. Eu gostaria de falar com vocês em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 1. Ao versículo 31. Eu não vou ler, eu vou explicar, e aí se vocês tiverem interesse, vocês procurem ler na casa de vocês. Aqui do capítulo 1 ao capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 31 do capítulo 30, fala sobre Davi, quando ele foi atacado pelos amalequitas. Davi estava com o rei Aques, né? Ele estava querendo servir o rei Aques em uma batalha, só que lá os príncipes não quiseram que Davi lutasse junto com o rei Aques. Então ele foi dispensado muito cordialmente pelo rei Aques, porque o rei Aques já gostava muito do rei Davi, de Davi, né, que ainda não era rei, mas era Davi. E ele gostava muito de Davi e ele falou: só que eu não posso ter você do meu lado nessa guerra porque os outros príncipes não querem que você vá e eu não quero contenda diante dessa batalha. Enfim, dispensou Davi, para que Davi voltasse para a sua cidade, que Davi voltasse para suas famílias, né? Ele e todo o seu exército. E Davi fez como Aques pediu, voltou para sua casa, para sua cidadela. Chegando lá, irmãos, ele se deparou com a cidade toda em ruínas, toda pegando fogo, e toda a sua família, de todos os seus exércitos, de todos os homens, tinham sido cativos, tinham sido presos pelos amalequitas. E choraram muito, sabe? Aqui fala na palavra do Senhor aqui que Davi e todos que estavam com ele choraram muito até que se esvaziasse toda a sua força. E aonde eu quero chegar aqui nessa parte, é onde o pastor também chegou, é que todos os seus guerreiros ali, o seu exército, diante daquela situação, por mais que ele fazia o bem para todos eles, por mais que Davi fazia de tudo melhor para eles, mas nesse momento todos eles se levantaram contra Davi e chegaram a comentar em até em apedrejar Davi. Os seus pensaram em apedrejar ele, porque eles tinham perdido seus familiares, né? E Davi, nesse momento que ele estava perdido, né? Além de ele ter perdido suas esposas, todas as crianças e todas as mulheres dos outros homens e a família deles, ele se achegou diante de Deus em oração, orou ao Senhor e perguntou para Deus, sabe, o que ele fazia, o que ele faria, e ele encontrou ânimo em Deus. Quando ele começou a pensar no Senhor, a pensar numa escapatória, a pensar de como fazer para resolver esse problema, ele encontrou ânimo. Deus, Yahvé, trouxe força
para Davi. E Davi então se levantou do chão, daquele desespero, e achou esperança em Deus, porque ele sabia que o seu Senhor, o Senhor nosso Deus, Yahvé, ele é todo poderoso para resolver qualquer problema. Então Davi pediu ao seu sacerdote Abitar, filho de Amalequita, para trazer depressa o seu colete sacerdotal, trazer as coisas para ele, a espada, as coisas para ele ir à luta, ele ia resgatar toda essa família. Então eles pegaram e partiram atrás desses amalequitas. E na palavra do Senhor fala que eles encontrou um egípcio, um jovem egípcio que estava sido abandonado por eles, que era um amalequitas, que tinha sido abandonado por eles, porque ele estava doente. E então ele capturou esse jovem que estava no deserto, deu água, deu comida, e Davi questionou ele de quem ele era, e ele falou que ele era dos amalequitas, e que tinha acontecido que eles tinham ido saquear essa cidade, botar fogo e aprisionar as mulheres. Ele nem sabia que estava falando com Davi, né? E aí Davi pergunta para ele se ele teria como mostrar o caminho que eles tinham feito para eles darem em cima dos amalequitas. E ele falou, o jovem egípcio falou: eu vou, se o senhor não me matar e não me entregar ele, eu te mostro tudo. E assim foi que deu tudo certo, né? Esse jovem trouxe o caminho, mostrou o caminho que os amalequitas iam fazer. Chegou lá, eles estavam tudo em festa, todo bebendo, comemorando todo o saque, todo o roubo que tinha feito e trazido todas as mulheres, as boiadas, as vacas, todos os animais. E Davi, na surdina, pegou e começou aquela guerra, matou todos. Só escapou 400 que saíram de camelo, o restante todos morreram. Davi matou todos e pegou toda a sua família, pegou a família de todos os seus guerreiros, pegou todos os bens que tinham sido roubados, toda a boiada, e retornou para sua casa sã e salvos, com tudo que tinha feito. O que eu quero dizer aqui, nessa palavra do Senhor, é que ele encontrou ânimo no Senhor. Ele estava diante de um problema em que ele não tinha solução, ele não sabia nem o que fazer. Quando você, irmão, estiver diante de um problema, que você não souber o que fazer, como proceder, você não tem dimensão de tudo aquilo que está acontecendo, você sabe que você chegou num fundo, você não consegue ter força, você não sabe o que fazer. Se anime em Senhor, se dê ânimo no Senhor, sabe? Procure a Deus, ore ao Senhor, e Ele te dará uma estratégia, Ele te dará um caminho, Ele te dará um segmento, alguma coisa Ele vai fazer na sua vida para que você escape desse problema, para que você resolva esse problema na sua vida. Eu quero mostrar para vocês uma outra palavra do Senhor, que está aqui em Marcos, no capítulo 11. Isso, no capítulo 11, no versículo 20, está escrito assim: o poder da oração de fé. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus, e com toda certeza eu vos asseguro que a qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvidas em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedires, tende fé que já o recebestes, assim vos sucederá. Mas quando estiveres orando, se estiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe e as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoastes, vosso Pai, que está no céu, também não vos perdoará os vossos pecados. O que eu quero falar aqui nessa parte aqui, irmãos, é que ele fala o seguinte: quando você tem fé, você ora a Deus. Ele estava falando aqui porque Jesus tinha amaldiçoado essa figueira porque não tinha figo, né? É isso? É a figueira mesmo? Isso. E ela não tinha figo, ela estava toda florida, mas não tinha figo.
Então Jesus amaldiçoou ela. E de então, daqui para lá, essa figueira começou a secar. E ali Pedro perguntou, né, para Jesus, Jesus está secando. Quer dizer o quê? Porque Jesus amaldiçoou. A sua palavra, irmão, tem força. A tua palavra tem poder, tanto para o bem quanto para o mal. Se você ora ao Senhor nosso Deus, pede o bem e tem fé que aquilo vai ser concedido, já foi concedido a você, será feito. Jesus fala assim: com toda certeza eu vos asseguro que qualquer pessoa que ordenar este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não houver dúvida no seu coração, assim será feito. Então, se você pede a Deus alguma coisa em oração, se você pede a Jesus em oração e já tem a fé que aquilo vai acontecer, você já sente no teu coração, vai acontecer, irmãos. Se você tiver dúvida, não vai acontecer. Você precisa ter fé, você precisa ter certeza no nosso Deus, você precisa confiar nele de plenamente, assim, com toda certeza, sem nenhuma dúvida no seu coração. Quando você orar a ele pedindo qualquer coisa que seja, você vai resolver o seu problema. Entende? Coloque isso no seu coração. Você pediu ao Senhor, o Todo-Poderoso, que tudo pode fazer. Não tem coisa nenhuma na face do universo que Ele não possa fazer. Ele pode tudo. Ele pode resolver o seu problema em 1 segundo. Ele pode resolver coisas que demoraria 30, 40 anos para você resolver. Ele pode resolver em 10, 15, 20, 30 dias, 30 segundos, 30 minutos, não importa para Deus. Entende? Então você precisa crer na sua oração. Quando você se ajoelhar, quando você orar no seu quarto, não deixe que tenha dúvida no seu coração. Peça para que o Espírito Santo faça seus gemidos inexprimíveis para Deus, para mostrar o quanto é necessário aquilo que que você está pedindo ao Senhor. Mostre para o Espírito Santo que você precisa daquilo, que você precisa da ajuda dele para não ter dúvida no seu coração. E não tem, irmãos, pois o nosso Deus, ele é poderoso, ele é vivo e ele pode te salvar de qualquer problema que você esteja passando, seja na sua saúde, seja no seu pensamento, seja espiritualmente, seja na sua família, seja em qualquer coisa na área da sua vida. Deus pode te trazer a vitória. E a vitória é certa para aqueles que creem no nome dele, que creem nele, sem incredulidade. A pessoa que crê nele de verdade, com fé, vai ter tudo aquilo que pedir, pois Jesus está falando: aquele que crê, acontecerá. Tudo que você pedir ao Senhor, da vontade dele. Não peça coisas que é para atingir outras pessoas. Não peça coisas para dificultar a vida de outros. Peça para melhorar. Peça para abençoar. Peça para Deus te tirar do mal. Não levar ninguém para o mal. E assim será. Amém, irmãos? Essa foi a palavra hoje que o pastor Valério trouxe na igreja cedo. Sobre a fé e sobre a oração. É lógico que lá a gente tem 1h, 1h30 de culto. E ele leva a gente em várias partes da palavra do Senhor para nós refletirmos. Mas aqui eu não posso. Aqui eu no máximo 15 minutos. Então, irmãos, fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham entendido a palavra de hoje. Que vocês tenham fé igual Davi. Davi tinha uma fé verdadeira no Senhor. Ele sabia que tudo ele podia com Deus Pai Todo-Poderoso. Saiba que você tudo pode naquele que te fortalece. Amém, irmãos? Uma boa semana. Que Deus te abençoe. Que essa semana seja cheia da presença do Espírito Santo. Que todo mal, toda coisa que te aflige nas áreas espirituais, celestiais, caiam por terra agora em nome do santo nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus.